Olá, chegamos à nossa lição de número 5 deste trimestre, intitulada A Fé de Abraão, nesta série de estudos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, cujo tema central é salvação pela fé somente, única e exclusivamente por meio de Cristo. Na semana passada estudamos Romanos capítulo 3, versículos 19 em diante, a parte final do capítulo 3. E nós vimos ali a resposta, a solução de Deus para o problema do pecado. E esta solução é esta justiça, versículos 21 e 22. A justiça que Deus dá, que Deus oferece gratuitamente, que Deus imputa, que Deus coloca, por assim dizer, na conta do pecador, que não tem em si mesmo justiça e nem pode produzi-la. Deus oferece gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Na parte final do versículo, Paulo trabalha com algumas metáforas, com algumas ilustrações. Redenção, propiciação, e tudo isto foi obtido, foi realizado por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Interessante que no versículos 25 e 26, Paulo trabalha com o conceito de que a justiça de Deus manifestada na cruz por assim dizer, justifica as ações salvíficas de Deus. É como se Deus, antes da cruz, ao perdoar, não estivesse agindo muito corretamente, como se Deus não tivesse o direito de perdoar. Na verdade, foi a morte de Cristo, que ocorreu somente no ano 31, que deu a Deus o direito de perdoar. Então, Paulo diz no final do versículo 25, que Deus como que foi tolerante para com o pecado. Ele deixou pecados impunes ao perdoar pecadores. Mas agora a morte de Cristo resolveu todos os problemas. Deus agora realmente é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Nesta semana, nós vamos estudar o capítulo 4 de Romanos. Um capítulo em que Paulo vai destacar a pessoa de Abraão, a experiência de Abraão com Deus. E por que Paulo recorre ao exemplo de Abraão? E ele faz isto não só em Romanos, ele faz isto em Gálatas também. E o ponto é muito simples, certamente porque os judaizantes também o faziam. Citavam o exemplo de Abraão, que fora circuncidado. Deus estabelecera a circuncisão com Abraão. Então os judaizantes diziam que os gentios só poderiam ser considerados parte do povo de Deus se também recebessem o sinal de Abraão, a circuncisão. A circuncisão, para os judeus, era o mais importante dos preceitos bíblicos. Os rabinos ensinavam que a circuncisão era até mais importante do que o sábado. No seguinte sentido, eles não permitiam nenhuma obra no sábado, exceto a circuncisão, porque a circuncisão era mais importante do que o sábado. Então, se um menino judeu completasse 8 dias de vida no sábado, ele poderia ser circuncidado sem que isto significasse a violação do sábado. Era, por assim dizer, o sinal por excelência do concerto abraâmico. Os judeus acreditavam que receber a circuncisão significava colocar-se ou tornar-se legitimamente um descendente de Abraão, um filho de Abraão. E para os judeus, ser filho de Abraão equivalia a ser filho de Deus. Nós vemos isso em João, capítulo 8, nas controvérsias entre Jesus e os judeus, versículos 33, 39 e 41. Os judeus acreditavam que ser filho de Abraão equivalia a ser filho de Deus. Portanto, ninguém mais poderia ser considerado filho de Deus, poderia desfrutar desta relação com Deus, ser membro do povo de Deus, ser considerado salvo, se não tivesse o sinal de Abraão, se não tivesse a circuncisão. Esta era a ênfase dos judaizantes. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo cita o exemplo de Abraão, porque a forma como os judaizantes o estavam fazendo, ao citar Abraão, não estava correta. Ele diz assim, já no versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. A ideia é muito simples. Se Abraão foi considerado justo por Deus por causa da circuncisão, então foi por méritos próprios. Foi por algo que ele, Abraão, decidiu fazer.
E se foi por méritos próprios, então ele tem do que se orgulhar, de que se vangloriar diante de Deus. Mas Paulo diz, mas não foi assim. No versículo 3, Abraão creu em Deus, diz Paulo, e isto lhe foi imputado para a justiça. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Abraão não foi considerado justo diante de Deus por causa da circuncisão, mas por causa da sua fé. E isto está de pleno acordo com o testemunho das Escrituras. Porque se nós olharmos no livro de Gênesis, nós vamos ver no capítulo 15 exatamente esta experiência de Abraão com Deus, em que ele creu e isto lhe foi imputado, foi lhe colocado na conta, por assim dizer. Abraão creu em Deus, Gênesis capítulo 15. E nos versículos 18 a 22, Moisés, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, ele destaca que Abraão creu, inclusive, contra as evidências. Era impensável para Abraão, naquele momento, que com aquela idade e com uma esposa estéril, ele realmente pudesse vir a ser o pai de uma grande nação. As evidências eram todas contrárias, mas Abraão creu, e isto lhe foi colocado na conta como justiça, lhe foi imputado como justiça. A circuncisão veio somente no capítulo 17, anos mais tarde. Portanto, Abraão não foi justificado por Deus por causa da circuncisão, ou no momento em que recebeu a circuncisão, mas sim no momento em que ele creu. E esta é a ênfase de Paulo. Se Abraão foi justificado por obras da fé, ele tem que se gloriar, mas não foi assim. Versículo 3. Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. E então, nos versículos 4 e 5, Paulo diz, ele apresenta um conceito importante sobre a questão da justificação ou da salvação. Ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É claro, se você trabalha o mês todo, quando chega no final do mês, você acha que o salário é justo, você merece, você trabalhou. É exatamente isto. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como uma dívida. O empregador está obrigado a pagar o trabalhador pelo seu trabalho. Imaginem se fosse assim em nossa relação com Deus. Imagine se a justificação ou a salvação fosse pelas obras, por méritos humanos. É como se chegasse no final do mês, nós chegássemos diante de Deus e exigíssemos, nós teríamos o direito de exigir, Senhor, eu trabalhei, agora por favor me recompense, agora por favor me justifique, agora me salve. Eu me lembro da parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, a parábola contada por Jesus. O fariseu estufava o peito, olhava para cima e dizia, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Só faltava Deus perguntar lá de cima, muito bem, quanto é que eu te devo? O fariseu se portava como se Deus estivesse na obrigação de atendê-lo, de recompensá-lo por tudo aquilo que ele fizera. Você concorda comigo que esta ideia diminui a Deus? Colocar Deus em obrigação para com o ser humano é algo que realmente diminui ao nosso Deus, a grandeza de Deus, não condiz com a grandeza de Deus. Deus estaria obrigado a atender o ser humano por causa de qualquer mérito, de qualquer realização que ele possa ter feito. Versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Foi assim com Abraão, será assim na experiência de qualquer pessoa. Ao que não trabalha, ao que não apresenta nenhuma obra, ao que se achega diante de Deus com mãos vazias, ciente da sua pequenez, da sua carência, da sua necessidade, da sua indignidade, do seu pecado, da sua culpa, da sua condenação. Ao que se achega a Deus em humildade e apenas crê, recebe pela fé esta oferta
salvífica que Deus oferece. Então, a sua fé, lhe é imputada, lhe é atribuída como justiça, diz Paulo nos versículos 4 e 5. Nos versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo cita o exemplo de Davi, mais um personagem do Antigo Testamento que foi perdoado, foi justificado por Deus, e a ênfase de Paulo é justamente esta. Ele também foi justificado pela fé, pela misericórdia, pela graça de Deus, e não por eventuais ações, obras ou méritos que ele, Davi, pudesse ter acumulado diante de Deus. Nos versículos 9 a 12, Paulo volta ao exemplo de Abraão, enfatizando o fato de que ele foi justificado antes de receber o sinal da circuncisão, e não como resultado disto. Eu quero ler os versículos 13 e 14. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé. Não foi pela lei, diz Paulo, foi pela fé. E no versículo 14, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Abraão não foi justificado pela lei. Abraão não foi justificado pela circuncisão. Foi pela fé. Portanto, hoje, nos dias de Paulo, e hoje também em nossos dias, se for pela lei, se for pelas obras, então a promessa divina de justificar pela fé gratuitamente está desfeita, está anulada. Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Se a justificação é pela lei, se a justificação é pelas obras humanas, então nós estaríamos como que anulando a graça de Deus em Cristo. É como se Cristo tivesse morrido em vão. É claro que se fosse possível ao ser humano encontrar salvação pela lei, ou mediante o esforço próprio, Deus teria utilizado este método. Se ele não o fez, é porque é impossível ao ser humano salvar-se a si mesmo, justificar-se a si mesmo, ou ser justificado por meio de suas próprias ações. Teria sido muito mais fácil para Deus. Cristo não precisaria ter morrido. Se Deus enviou Jesus, seu Filho, não foi apenas para mostrar que Ele nos ama. Foi porque sua justiça precisava ser satisfeita, como vimos na semana anterior. A salvação também é um ato de propiciação. Um Deus justo requer justiça. A justiça e a santidade de Deus requerem a morte do pecador. Jesus precisava ter morrido para que nós pudéssemos ser salvos. Versículos 23 a 25, gostaria de ler. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, por causa de Abraão, está escrito que a sua fé lhe foi levado em conta, lhe foi imputado para a justiça, mas também por nossa causa, diz Paulo, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos, como Abraão creu. Não a nós que praticamos alguma coisa, não a nós que obedecemos, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Quando cremos em Deus, assim como aconteceu com Abraão, acontecerá conosco. Seremos justificados. Nossa fé nos é atribuída como justiça. E Paulo termina o versículo 25, o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem a morte de Cristo, não teríamos qualquer esperança. Sem aquilo que Jesus fez por nós, não teríamos a menor possibilidade de salvação, de justificação. Única e exclusivamente pelo dom da graça de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para concluir, eu gostaria de voltar ao versículo 16. Esta é a razão porque provém da fé, diz Paulo, para que seja segundo a graça, a fim de que
seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós que cremos, que temos fé. A ênfase de Paulo neste versículo 16 é que este dom da salvação pela fé é para todos, não para um grupo apenas, não apenas para os gentios, para judeus também. Todos pecaram e todos precisam deste dom. Ninguém é privilegiado diante de Deus. Ninguém é excluído diante de Deus. Se é pela fé, é para todos, igualmente para todos. Para que não se anule a graça, para que não se anule a promessa. O ponto é que não há nada que nós possamos fazer. Precisamos entender que é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. É um ponto que Paulo repete inúmeras vezes nesta epístola, em Gálatas e em outras passagens, Filipenses, Efésios, Coríntios, porque é uma verdade central. E nós precisamos aprender de uma vez por todas que não há absolutamente nada que nós possamos fazer para contribuir para a nossa salvação ou mesmo para contribuir para ela. Salvação é um dom de Deus. A única coisa que nós podemos, por assim dizer, fazer é recebê-la humildemente, pela fé, agradecidamente por aquilo que Deus fez por nós ao enviar seu Filho para morrer por nós na cruz. Vivamos esta experiência, entendamos e nos coloquemos de joelhos diante de Deus, em humildade, agradecidos por este dom extraordinário do céu. Esperamos revê-lo na próxima semana.